Se nesse mundo da pesquisa científica você não tem tempo ou não tem interesse de fazer um trabalho de campo e quer fazer um estudo de revisão, esse vídeo é para você. Eu vou te ensinar o que deve ser colocado no estudo de revisão e como fazê-lo. Mas antes, se você ainda não é inscrito, clica aí no se inscrever e aperte o sininho das notificações para receber os próximos vídeos em tempo real. Lembre-se que aqui comigo, pesquisa é completamente sem mistério. Bem-vindos de volta ao Saúde Sem Mistério e hoje é dia de falar de estudos de revisão de literatura. E para começar a gente precisa de fazer duas diferenciações para ficar mais claro sobre o que eu vou falar. Então me acompanhe. Quando você quer fazer um trabalho de pesquisa, seja ele na fase ainda de projeto ou na fase já do trabalho final, você tem três opções específicas. Você pode ir a campo coletar os seus dados, você pode fazer uma revisão de literatura ou você pode fazer a análise de dados secundários. Até então no canal eu tenho falado para vocês de trabalhos de campo, de como organizar o pensamento para isso, seja por meio de um estudo qualitativo ou de um meio quantitativo. Agora nós vamos falar de revisão de literatura, que é uma forma também, um método válido para eu chegar a resultados que eu me proponho a buscar. E mais para frente eu vou abordar com vocês como fazer um projeto de pesquisa e, consequentemente, um trabalho final, coletando dados secundários de bases de dados, por exemplo. A segunda diferenciação que a gente tem que trabalhar é com essa aqui, ó. Quando eu falo de estudos de revisão de literatura, eu tenho que diferenciar ele enquanto método de pesquisa e ele enquanto recurso para obter informações para o trabalho que você está construindo. A respeito da revisão de literatura com essa intenção, eu já falei em outros dois vídeos, que os links estão aparecendo aí para você ir lá e dar uma consultada. O vídeo de hoje nós vamos abordar a revisão de literatura enquanto método de pesquisa, que é um método científico também válido para você demonstrar os resultados a partir de um questionamento inicial que você fez para a sua pesquisa. E é bom salientar que quando você se propõe a fazer uma pesquisa de revisão de literatura como um método científico, isso não é bem visto em alguns espaços. Então, por exemplo, para mestrado e para doutorado, em geral não são pesquisas bem aceitas. Mas já para especialização e para graduação é perfeitamente possível, onde você está no seu início de processo de aprendizado de pesquisa e passar por isso também é importante. A gente tem diversos tipos de revisão de literatura enquanto método científico. Eu trouxe alguns para mostrar para vocês aqui, ó. Então eu estou falando aqui, ó, tipos de revisão: a narrativa, a integrativa, a prática baseada em evidência, que a gente chama de PBE, e a sistemática. Desses tipos aqui, a narrativa é que tem menos valor científico, porque ela poderia ser entendida, por exemplo, como uma revisão jornalística, onde eu vou acatando alguns fatos e assumo a premissa de juntá-los sem um rigor científico muito grande. Já a integrativa, a prática baseada em evidência e a sistemática, elas têm graus de dificuldade diferentes e aí você pode escolher de acordo com o seu tempo e de acordo também com o que o seu orientador achar melhor para você. Rapidamente, porque eu não vou entrar em detalhes a respeito dela, porque o seu orientador provavelmente vai fazer isso com você, eu tenho um tipo de revisão integrativa, que é quando eu vou buscar informação na literatura científica, não me importando se são estudos quantitativos ou se são estudos qualitativos. No final, o método me ajuda a integrar a informação capturada desses dois mundos e apresentar os resultados da minha pesquisa. A prática baseada em evidência é uma forma de eu me organizar para buscar informação do que é evidência nesse mundo científico. E aí o que me orienta são graus de recomendação e a qualificação desses tipos de estudo. Então eu tenho algumas maneiras de fazer uma busca de evidência científica, por exemplo, sobre determinado procedimento. Se eu quero fazer uma pesquisa sobre curativos, e quero saber o que tem de melhor no mercado em relação a condutas clínicas, a tipos de placas de cobertura ou o que for, eu posso fazer uma pesquisa do tipo de prática baseada em evidência, que eu vou buscar o que há de melhor desde que existam as próprias evidências qualificadas e com graus de recomendação indicados. A última que eu estou apresentando aqui seria a sistemática, que a gente pode ter uma revisão sistemática qualitativa e uma revisão sistemática quantitativa, que é o que a gente chama de meta-análise. Essas são as mais complicadas e mais trabalhosas de se fazer,
porque em geral elas são muito mais criteriosas do que todos os outros métodos. Bom, e eu vou apresentar para vocês, independente do tipo de revisão de literatura que você vai fazer, o que o seu projeto ou seu trabalho final deve conter. Os detalhes específicos de cada um desses tipos, o seu orientador vai te ajudar a encontrar os caminhos corretos. Então vamos lá. Um estudo de revisão, ele tem a mesma estrutura do que um estudo de trabalho de campo. Então, por exemplo, introdução, referencial teórico, metodologia, resultados, discussões e considerações finais. Quando eu falo da introdução e do referencial teórico, é exatamente o que eu já disse nos outros vídeos. Independente de ser um estudo quantitativo, um estudo qualitativo, um estudo de revisão, esses dois elementos são iguais na construção do pensamento. Acesse os links que estão aparecendo aí de introdução e de referencial teórico para você refrescar a memória e depois você volta aqui para continuar comigo no estudo de revisão. Metodologia, resultados, discussões e considerações finais ou conclusões tem um pensamento específico a ser construído quando você fala de estudos de revisão. E aí nós vamos começar falando da metodologia ou do percurso metodológico, que é como eu gosto de chamar a metodologia. O que eu devo colocar independente do tipo de revisão de literatura que eu esteja fazendo? Uma primeira parte que é o referencial metodológico, que é quando eu vou explicar que tipo de revisão que eu estou utilizando e o que ela é. Por exemplo, se eu optei por fazer uma revisão integrativa, é a hora de explicar o que é essa revisão integrativa e como ela funciona. Depois eu apresento para o meu leitor quais foram as questões norteadoras que me orientaram à busca de literatura científica para resolver o meu problema. Isso aqui é legal, que é as mesmas questões norteadoras que em geral você lança lá na sua introdução quando você está falando do seu objeto de pesquisa. Você pode pegar as questões norteadoras lá da introdução e adaptá-las para colocar aqui na sua metodologia. Depois que eu lanço essas perguntas, que a pessoa que vai me avaliar já sabe o que eu queria buscar, eu vou apresentar para ela quais foram os critérios de inclusão e de exclusão do material científico que eu levantei, para depois apresentar as bases de dados, que seria aonde eu fui buscar essas informações. Eu dei um exemplo no canal, por exemplo, do uso da PubMed para busca de artigo científico. O link do vídeo também está aparecendo aí em cima. Eu vou apresentar como esses artigos, depois de selecionados, serão avaliados, e aí é de acordo com o método que eu escolhi, para depois finalizar a apresentação. Então, selecionei artigos, fiz a avaliação deles, fiz as minhas escolhas e como é que eu vou apresentá-los. Tudo isso deve aparecer no percurso metodológico do seu estudo de revisão. O capítulo de resultado e de discussões também é diferente quando você está fazendo um estudo de revisão de literatura, porque como você está pesquisando são bibliografias, eu preciso de fazer alusão a isso. Então eu tenho que escolher uma maneira de apresentar os artigos que eu encontrei. A melhor delas é essa aqui, independente do trabalho que você esteja fazendo de revisão. Aponte o título do estudo, o ano que ele foi publicado, em que periódico que ele saiu, como esse periódico é qualificado, e aí você pode utilizar qualquer uma das ferramentas que a gente tem disponível. Uma delas é o Qualicaps, que faz a referência de qualificação de artigos que rodam no Brasil e no exterior. Quem foram os autores que apresentaram esse trabalho, as instituições envolvidas onde eles trabalham e apresente finalmente um resumo daquele estudo que você selecionou. A melhor forma de você apresentar isso nos resultados é por meio de quadros. Eu tenho modelos prontos já a respeito de como formatar isso. Se você quiser, só anunciar aí nos comentários e me pedir que eu encaminhe para vocês por e-mail. Na seção de discussões, como eu também estou apresentando um resultado que não foi meu, que na verdade eu coletei de outros autores, aqui eu vou fazer a apresentação dos argumentos de cada pesquisador que eu resolvi analisar o artigo dele. Inclusive se são semelhantes ou se são contraditórios, aqui não tem importância. O que eu tenho que apresentar com fidelidade é a ideia daqueles autores e os resultados que eles obtiveram. Diferente, por exemplo, de estudos de campo, porque nesse momento aqui eu buscaria a literatura para comparar com os resultados que eu obtive. Aqui eu não tenho resultado nenhum, eu só estou coletando resultados de outros autores. E uma última parte que você vai ter que preencher no seu estudo de revisão são as considerações finais ou as conclusões.
E esse é o único espaço em todo o estudo onde você vai poder se manifestar de forma livre, que agora é a hora de você dar a sua opinião, colocando coisas, por exemplo, como com quem você concorda ou de quem você discorda, e dizendo ainda o que é necessário fazer de buscas para que o seu estudo fique mais completo, ou até indicando possibilidades de estudos de campo para entender melhor esse espaço que você pesquisou até agora só como revisão de literatura. Bom, então esse foi o vídeo sobre estudos de revisão como método de pesquisa científica. E vocês viram que não é tão simples assim. Tem gente que acha que fazer revisão é muito fácil, mas se você não escolher um método bem sistemático, você acaba dando com os burros na água e sendo muito mal avaliado. Bom, agora curta o vídeo aí, divida com seus amigos, compartilhe e deixe seus comentários aí embaixo. Até a próxima semana e um grande abraço!